Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. Arnaldo, a gente aqui tava Diga. descendo a ripa no seleção, perdeu de 6-0, isso é uma vergonha, tal. Ganhou, foi campeã. Seleção brasileira sub-20. Olha o Ramon Menezes aí, ó. O torneio sul-americano ele é muito louco, aquilo, né? Você tem a fase classificatória, classifica quase todo mundo, aí joga o hexagonal, classifica quase todo mundo para o Mundial. E o Brasil fez o hexagonal, em termos de resultado, exemplar. Ele dominou o hexagonal desde o início, né? E aí pôde jogar contra a Argentina na penúltima rodada pelo empate, falando em estratégias, né? E aí foi campeão. E vai jogar mais um Mundial e tudo mais. Aí nós vamos chegar, é o que o Juca falou. E esses torneios sub-20, eles, hoje, quase todo jogador talentoso dessa idade, ou é titular do seu time no Brasil, ou é titular de algum time na Europa, né? Então, para esses jogadores disputarem o Mundial, com tanta competição que tem aí pela frente, é complicado, né? Não é como a gente via na década de 80 e parte da década de 90, o time lá com o Bebeto, com o campeão mundial, com o Lucas e Neymar, né, campeão mundial. Agora, para ter um time forte no Mundial, para qualquer Argentina é a mesma coisa. É praticamente impossível. Acho que, de novo, é muito torneio de seleção, gente do céu. Pelo amor de... Aliás, é muito torneio de tudo, né? E aí, o perigo para os times agora não é para fazer uma boa figura no Mundial, pressão do Edinaldo e tudo mais, a convocação dos melhores jogadores da idade. Veremos se isso vai acontecer, né? No meio do ano, e aí veremos se os europeus vão liberar primeiro e depois se os brasileiros também vão liberar. O Arnaldo, é concomitante com o Mundial de Clubes, não é? O Mundial de Sub-20. Esse ano é maluco, né, cara? Esse ano não tem pausa, né? E nós vamos com o nosso calendário até 21 de dezembro, né? O Brasileirão. Daqui a pouco começa, né? Então, e acho que essa situação... clube nenhum vai querer ceder jogador para o Mundial Sub-20. Ao mesmo tempo, a chance de a gente ter uma seleção que jogue alguma coisa a mais seria com os principais jogadores, né? E sempre tem um negócio que a gente tem que levar em consideração. Sobretudo o jogador que atua no Brasil da cidade e os empresários dele, e às vezes os clubes dele, querem que ele vá jogar na seleção para uma futura venda, né, eventual. Eles querem isso. O torcedor fica bravo, mas todo mundo quer participar do Mundial, pensando no aspecto financeiro em transações mais à frente. O Corinthians cedeu o Bidon com o maior prazer do mundo. Bem lembrado. Olha o exemplo do que vocês estão falando sobre a seleção. O F1 Colorado fala: Ramon prestou um desserviço ao Internacional. Levou 4, lesionou 1, o melhor, usou só 1 e o goleador dos amistosos entrou só no último jogo. Diz aqui o F1 Colorado. Abaixo, Ramon. Parecia aquele Nezinho do Jeg, que quando falava do Paulo Gracino, né? Voltando na reta final aqui do De Primeira, vamos falar sobre Seleção Brasileira Sub-20, que depois de começar muito mal o Sul-Americano, tomou de 6 da Argentina, foi uma derrota doída, mas conseguiu se reinventar e aí foi campeão nesse fim de semana, vencendo por 3-0. E agora a gente quer saber a situação do Ramon. Hein, ô Igor Siqueira, você que segue aqui com a gente, Ramon foi muito criticado no início, né? Não vinha bem na competição, teve que se reinventar, fez muitas mudanças ao longo da competição. Qual é a avaliação que se faz dele agora, ainda mais depois dessa vitória, né, sobre o Chile por 3-0, que foi importante, por um título importante para o Brasil, mas uma competição ali, né, que o Brasil vai andando e finalmente conquista o título. Posso acrescentar? Ramon, Branco e Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, estou falando não em relação à seleção, em relação ao papel que ele teve na seleção sub-20. É isso aí, PVC. Tava todo mundo lá junto, né? O Cícero também, né? Compondo aí essa comitiva, né? Essa delegação da seleção brasileira lá durante
esse Sul-Americano Sub-20, né? O Rodrigo chegou um pouquinho antes do hexagonal, mas os outros, né? O Cícero, o Branco, o Ramon, obviamente, né? O técnico estava lá desde o começo, durante a preparação na Granja Comari. Agora, tenho brincado com o pessoal que o Ramon é daqueles caras que hoje está podendo, né, escrever aquele textão no LinkedIn de dicas de resiliência no trabalho. Então, como evitar sair de situações de dificuldade, quase demissão, para poder conseguir uma nova chance, uma oportunidade na mesma função que ele tinha executado e conseguir... É o Lohan da seleção sub-20. Minimamente o resultado, né? A volta por cima, a volta dos que não foram. É o Lohan da seleção sub-20. Pois é, porque o Ramon, eu brinquei, tá no texto aí, né? Tá numa montanha russa, né? Ao longo da passagem dele na seleção, na CBF, que ele tá revivendo o ciclo todo de novo. Ele estreou na primeira competição dele que ele fez, foi o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2023, foi campeão e chegou bem lá para o Mundial. O Brasil voltou a disputar o Mundial depois de um tempão, voltou a ganhar o Sul-Americano, e a última vez que tinha acontecido era na geração 2011, lá com o Neymar. E aí vem o Ramon e consegue, bem ou mal, entregar esse resultado. Só que aí a gente sabe, né, e lembra o quão ruim foi o desempenho da seleção, principalmente no Mundial, caindo nas quartas de final diante de Israel, e depois ainda no pré-olímpico, já com a seleção sub-23, o Ramon não conseguiu levar o Brasil até os Jogos Olímpicos de Paris. Então ele ficou assim para ser demitido ali, o presidente Aguinaldo já tinha entendido que era isso que tinha que acontecer, mas aí talvez ele tenha sido beneficiado, né? E a gente olhando os cenários bastidores da CBF, dá para perceber que ele foi um pouco beneficiado com também a necessidade de uma mudança na seleção principal. Então, enquanto o Edinaldo estava tentando corrigir a rota da principal, tirou o Fernando Diniz, trouxe o Dorival, traz o Rodrigo Caetano e tal, a situação do Ramon foi ficando por ali. Enquanto isso, o tempo foi passando, aí chegou de novo, meio do ano passado, vem Sul-Americano Sub-20 novo aí, o que nós vamos fazer? Ramon já está aí, continua o trabalho, e ele ganhou uma nova oportunidade para treinar a seleção. Esse 6-0 é um negócio absurdo, né, que eles reconhecem mesmo, na própria comissão técnica, os jogadores, que foi um negócio muito fora da curva, e logo na estreia tomar uma paulada dessa da Argentina, mas serviu como uma chacoalhada nessa montanha-russa, né, para eles perceberem e adotarem um tom mais pragmático na montagem do time, se fecharem um pouco mais na casinha, quebrar o gelo, e de forma até muito abrupta, né, como o Titanic batendo no gelo do iceberg lá, se quebra de gelo na seleção brasileira, né, uma pancada muito forte. E aí os jogadores e a própria comissão mudaram um pouco o comportamento e a linha de raciocínio para executar nesse Sul-Americano. Passou a primeira fase, chegou o hexagonal, 2-1-0, ótimo, lindo, maravilhoso. O Brasil conseguiu essa folga aí começar bem. Depois venceu o Paraguai por 3-1, veio o grande jogo crucial, o reencontro com a Argentina. O Brasil jogou mal, mas achou um gol lá, que foi um empate que conseguiu salvar a vantagem no saldo de gols para a última rodada. E aí jogou antes dos argentinos ontem, fez 3-0 no Chile, também um sufoco danado no primeiro tempo. Esse placar, na minha visão, até foi mentiroso, diante do que o Brasil não conseguiu produzir na maioria do tempo. Mas ali no segundo tempo, fez 1-0, o Chile teve um jogador expulso, e aí o Brasil conseguiu os 2 gols que forçaram a Argentina a entrar em campo precisando de um 4-0. E aí, em vez do 4-0 da Argentina, a gente viu o Paraguai fazendo 2-0, a Argentina chegou a empatar, e o 3-2 que confirmou aí o título para a seleção. Muito legal do ponto de vista dos garotos, né, de poderem comemorar isso, né, até essa rivalidade ficou um pouco mais apimentada nos últimos dias, né, eles estavam com isso engasgado, desse 6-0. A gente viu, por exemplo, o lateral Igor Serrotti, que foi um exemplo aí, até fazendo um pouco do jus ao apelido, entrando no meio e quase quebrando o argentino exageradamente até no jogo passado, né, no jogo anterior, não foi expulso, mas aí apimentando rivalidade com os argentinos, fez sinal de pentacampeão para a torcida, entrou em zoação com o Jornal Olé também, os nossos companheiros lá da Argentina que também adoram uma provocação. Então, essa seleção, acho que o 6-0 serviu para dar um pouco de mexer com brilho. Eles se organizaram e não foi um futebol vistoso, longe disso, mas aí o trabalho do Ramon conseguiu entregar o título do Sul-Americano junto com essa geração, que a gente sabe que seleção sub-20 não é a reunião dos melhores jogadores de 20 anos para baixo de um país. Tem as nuances de calendário, tem as nuances de liberação de clubes, mas também o Ramon teria uma responsabilidade de tentar dar um padrão de jogo maior, embora não tenha conseguido, como eu falei, deixar o time jogando tic-tac, futebol vistoso, enfim, conseguiu
trazer o resultado que vai credenciar, deixar o Brasil classificado não só para o Mundial, que vai ser no próprio Chile, no dia lá em outubro, né, setembro para outubro, mas também dar um descanso aí para ele nessa pressão, nessa desconfiança em relação ao trabalho dele à frente da seleção sub-20 lá na CBF. Só uma coisa sobre isso aqui que eu acho importante. A gente está batendo no Ramon e a questão que tem que bater na CBF. Não adianta você pensar que vai fazer uma seleção para ser campeão de qualquer coisa se o ano inteiro não libera jogador. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo.